Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, nós temos agora 25 graus aqui em Natal, sensação térmica de 31 graus. Tá ameaçando aí uma chuva, mas pelo aplicativo que eu uso ela vai ser leve. Também só vai acontecer essa aí nesse horário por volta das 11 da manhã. Então o pessoal que quer ir ao jogo pode ficar tranquilo que, se Deus quiser, não chove muito. Para quem acompanha aí os podcasts, não só os de futebol, mas o da sexta-feira, que é sobre outros assuntos. Já falei até do dilúvio que aconteceu aqui na minha sala especial para esse podcast, né? Minha sala de estúdio, que é a sala de estudo, de trabalho e tudo que eu tenho aqui em casa. Já perdi 5 estantes. Vou passar por uma reforma aí completa nela, de decoração e tudo nessa semana. Não é fácil. Se eu espirrar durante aqui esse podcast de hoje, o mofo que tá aqui também não tá fácil. Mas estou de volta aqui então a ela, porque é a melhor realmente para fazer os podcasts. Então, rezando para que não chova mesmo muito aí, para não ter aqui outro dilúvio, porque meus bracinhos já não aguentam mais, minha coluna não aguenta mais o trabalho que eu tive 2 dias para superar esse dilúvio que aconteceu por aqui. Bom, e tome pressão. É esse mesmo, é o título, serve para todo mundo. Até mesmo ontem o ABC começou perdendo o jogo lá contra o Potiguar de Mossoró e a gente já acompanhava um Ranieri bem mais nervoso na beira de campo. Eu até estava conversando com algumas pessoas no Twitter a respeito da boca suja de Ranieri, né? Porque eu já vi técnico reclamar com palavrão, mas elogiar o tempo todo com palavrão eu nunca tinha visto. E fiquei muito surpresa, porque Ranieri tem aquela carinha, né, de anjinho, de docinho. Parece ser muito gentil nas entrevistas e tudo. Então, para mim foi um choque ver o quanto ele tem uma boca que não condiz com a conduta dele gentil nas entrevistas. Pelo menos na hora de elogiar seus atletas. Eu sei que reclamar, normalmente o pessoal não consegue fazer muito essa separação de reclamar e xingar. Mas o elogio de Ranieri Ribeiro também é com palavrões. Eu fiquei um tanto quanto chocada ontem. Mas então vamos começar falando desse jogo de ontem, né, que abriu essa... É a 9ª rodada, eu não entendo essa tabela da FNF. É a 9ª rodada do campeonato. Seria a 9ª rodada se o campeonato fosse um campeonato único de pontos corridos. Tá lá na FNF dizendo que é a 9ª rodada, mas na verdade é a segunda do segundo turno. Essas coisas loucas, né? Mostram bem como é feita a tabela, como é feito tudo nesse campeonato daqui do Rio Grande do Norte, como as pessoas são orientadas em relação a se vai dar certo, se não vai dar certo, né? Eu já falei muito a respeito, era para ser pontos corridos, né? Essa ida e volta, e só no fim a gente saber quem foi o campeão, e não essa excrescência de depois de 7 partidas, sem ser um torneio como é Copa do Mundo, você ter um campeão de turno, aí zera tudo, começa tudo de novo, quer dizer, você iguala, eu até falei isso, você iguala ABC, América e Santa Cruz, que foram os melhores colocados aí do primeiro turno, a Força e Luz, especialmente ao Baraunas, que foi o lanterna, ficou com 0. Então igualou todo mundo, começa de novo a corrida, isso não existe. Quer dizer, existe aqui no Rio Grande do Norte. Deveria ser pontos corridos, então. Ou então transformar logo essa bodega num torneio de 4 aí, né? Faz, como eu já tinha até sugerido na época que iam lançar o arbitral. Bota logo 2 grupos de 4, aí classifica 2 de cada grupo para um quadrangular decisivo. E os 2 piores entram para um quadrangular decisivo, mas para decidir quem vai cair. Pelo menos aumenta aí um pouco o número de jogos e fica coerente com essa história de zera tudo e começa de novo, porque não dá para aceitar esse zera tudo, começa de novo, com tão pouca gente e tão poucas partidas, é o que eu penso, né? Mas, bom, então vamos começar falando desse jogo de ontem, né? Potiguar e ABC. O Potiguar saiu na frente com o Romeu e já no primeiro tempo.
Muita gente apontando aí falha de Edson. Eu considero realmente que foi uma falha, não é uma coisa gritante, mas foi. Eu me lembro até de um treinador do América, os mais antigos vão lembrar, Júlio César Espinosa. Não é o Júlio César Leal, não é aquele da primeira divisão. Júlio César Espinosa é aquele que foi o responsável, digamos assim, era o comandante técnico naquela virada surpreendente do América para cima do Remo, naquela Copa do Brasil. O América perdeu 2-0 lá e aqui fez 6-2, salvo engano, e passou para a próxima fase. Até lembrei desse jogo na época lá de América e Fluminense, que também se repetiu essa façanha, né, do América conseguir uma virada. Então ele era o treinador. O América tinha um lateral muito bom chamado Ricardo, que na época era reserva lá no Grêmio de Arce, que era um paraguaio também muito bom, que depois foi jogar no Palmeiras, era da seleção e tudo. E Ricardo era da base do Grêmio, então veio emprestado para o América. E Ricardo, quem é da época deve lembrar, Ricardo ele não ia muito à linha de fundo, né? Mas não tinha pênalti, não tinha falta que ele cobrasse que não fosse gol, era certeza de gol. Tinha uma falta ali perto da área, já era colocar Ricardo e sair pro abraço, porque saía gol mesmo. E eu me lembro de um gol dele, não tão como esse de Romeu, foi um pouco mais distante, na linha de fundo, ali pela lateral. E ele fez um gol, e eu me lembro de Júlio César Espinosa depois falando na entrevista que assim que ele fez o gol, ele gritou para ele mesmo, Júlio César, né, gritou para ele, burro. Porque ele disse que quando faziam os treinamentos, inclusive ele, quando de base, essas coisas, ele sempre ouvia de outros treinadores e tudo, que lateral, quando chega ali, ele não pode chutar no gol, ele tem que cruzar, porque é muito fácil para o goleiro pegar aquela bola ali, né? Entre o goleiro e a trave, está muito próximo, então é como se fosse diminuir as opções do time e você fazer aquilo. Então, eles tinham uma ideia de que o lateral que faz isso seria o lateral burro. Então, cada vez que um lateral fazia isso, se gritava isso lá na base, para que ele não fizesse mais. Aí ele disse que automaticamente ele gritou para ele aquilo, né, pelo condicionamento, porque é muito difícil um lateral, alguém que cai por ali, fazer aquele gol. É mais fácil, é mais agressivo você tentar uma jogada. Mas Romeu tentou e, vamos dizer assim, burro, como dizia Júlio César Espinosa, chutou para o gol e Edson, que deveria defender ali em cima dele, deixou a bola passar e o Potiguar então fez 1-0. Aí no segundo tempo nós tivemos Jorge Eduardo e Vitinho marcando para o ABC e Matheus Avelar foi quem fez realmente o gol da virada, o segundo gol do ABC, só que Matheus Avelar joga com a camisa do Potiguar, então foi um gol contra. O que é que eu vi do jogo? Eu vou botar aqui Raniele para falar, numa entrevista que foi cedida pela assessoria do ABC, mas não a mim, foi cedida a Marcos Lopes. E eu, como sempre, me alimento ali do blog de Marcos Lopes, acho ele muito bem informado, já disse isso várias vezes. Então fui lá, peguei o áudio de Marcos Lopes, dessa entrevista de Raniele, e ela está aqui então para a gente discutir o que é que ele falou. O Potiguar nos criou muita dificuldade no primeiro tempo, por causa que ele baixou muito as linhas de marcação, né? Isso nos dificultou muito. Confesso que a gente até que criou bastante no primeiro tempo. Marcelo teve uma chance, o Fecinho teve outra chance de cabeça, teve a bola na trave, outro chute do Erivelto que foi interceptado, né? Não sei quanto é que foi a posse de bola, mas deve ter sido uns 80%, 70%, sei lá. Criamos bastante e tomamos um gol de uma forma que não é relaxamento, né? Eu acho que é autoconfiança. O gramado atrapalhou? Eu até falei com o repórter, com você, eu peço até desculpa. Na hora eu tava nervoso, tava chateado com o gramado, porque ele me perguntou qual foi a maior dificuldade que o ABC enfrentou. Eu disse o gramado. Meu time é um time rápido, é um time técnico, e a gente não conseguia tocar a bola, infelizmente, porque vocês viram aqui de fora também, que a grama estava amarrando muito. Você no mesmo nível do campo ficou a metade da bola dentro da grama, então isso nos dificultou e nos proporcionou uma situação que não estamos acostumados. Se você for no Frasqueirão, a gente tentou fazer com que o gramado do Frasqueirão, que já é bom, fique do tamanho da arena, para a gente já estar adaptado a 2 estádios. O próprio Barretão também tem esse cuidado, com o Lizinho tem esse cuidado também.
Então hoje dificultou bastante, né? Quando nós viemos contra o Baraúna, estava perfeito, estava bem cortado, né? Aí até falaram pra gente hoje que não cortaram porque fica mais bonito assim, fica mais bonito, fica verde, a televisão fica uma imagem muito positiva, mas pra gente não, infelizmente ficou ruim pra mim, ficou pior ainda pro Potiguar, que fisicamente eles sentiram bastante também o jogo, né, devido à grama alta, mas essa é a maior dificuldade, eu acho que nós sentimos no jogo. Claro que depois que eu tirei o Pedra, eles não estavam nos agredindo, eles estavam com a linha muito baixa, então eu botei Erivelto para fazer iniciação com o Guedes, né? Coloquei o Leite justamente pensando em alguma bola parada e é um próprio meia devido à linha muito baixa. Estava nos proporcionando também uma situação de finalizar de fora e o Leite me dá essa condição. E as modificações que fizemos foram positivas, tanto que conseguimos virar e ainda aumentar o placar. Né? Alguém pode até falar assim, pô, você botou o Vitinho, que é lateral direito, no lugar de um atacante de área. O Jorge faz aquela função do falso 9, o Leite também faz a função do falso 9. Coloquei o Vitinho porque o Vitinho foi atacante de origem e vem fazendo belos treinamentos. E todo treinamento que o Vitinho faz, ele faz gol. Ele tem um faro muito interessante a nível de gol. Então foi por isso a opção por ele, porque vocês não conhecem, mas a gente conhece o dia a dia dos nossos atletas e isso faz a diferença. Em relação a essa continuidade de rodízio de jogadores, Ranieri, a gente já viu hoje, você já me falou que ia poupar o Alisson de qualquer forma, que ele foi expulso, mas teve também a questão do zagueiro que entrou, né, o Vinícius. Então fala um pouquinho desse rodízio de jogadores aí que você pretende fazer nessa sequência, ou se vai continuar, ou se não vai, como é que vai ser? Vamos sim, tem atleta aí, o Fecim tem 13 jogos seguidos, você imagina, por ser garoto ele ainda consegue. Hoje Fecim tem lampejos de Fecim no jogo, né? Quando se fala em sequência de jogo, sequência árdua, em quebrar a sequência, em poupar, né? Quando a gente fala poupar é tirar do jogo, porque ele quando sai daqui ele tem um descanso necessário de 72 horas e depois a gente treina, porque ele entrou em um processo de destreinamento. Fecim não faz um treino de força desde o dia, 10 de janeiro, um treino de força propriamente dito na academia. E isso, além do risco de lesão, proporciona ao atleta também um baixo rendimento. Não que ele tenha ido mal, não, ele pode ir bem mais do que isso. Aí a gente vai quebrar sim contra o Baraunas, uma grande quantidade de jogadores. Né? Deve voltar o Alisson, deve voltar o próprio Tonhão, o próprio Pedra também, que foi uma meia quebra aí. Eu vou estudar com os fisiologistas e preparadores em relação a ele. Mas vou poupar bastante contra o Baraúna, não desrespeitando o Baraúna, não. É vendo a condição que o meu time tem de fazer um bom jogo contra o Baraúna e brigar pela vitória, porque é um jogo importantíssimo, é um jogo dentro do Frasqueirão, dentro da nossa casa, e que essas medidas são necessárias, mas elas só vão ser realizadas, desculpe estar repetindo, devido à qualidade do elenco que eu tenho. Em relação a essa sequência, Ranieri, só pra gente finalizar, você tem o clássico no domingo contra o América, né? E você acha que o ABC de certa forma chega diferente, como chegou naquele clássico do primeiro turno? Eu sei que teve uma sequência maior de jogos, que o time ganhou um pouco mais de entrosamento, um pouco mais de experiência, mas você acha que essa sequência positiva realmente vai se confirmar que o ABC está comprovado ali taticamente nesse clássico, que é um jogo diferenciado? Ana, você sabe que eu tenho um respeito muito grande por você, mas do clássico eu só falo quarta-feira depois do jogo contra o Paraunas, tá bom? Tá bom, combinado. Eu vou acabar a entrevista. Pelo menos, eu vou acabar. Bom, bem, um clima mais leve, pelo menos no fim da entrevista, né? A gente já vê ele reclamando do gramado, não tinha sido uma reclamação ainda nesse campeonato. É até engraçado quando ele fala que tirou pedra, colocou leite e tá... Fica uma coisa engraçada de ouvir para quem não está acostumado, quem são os jogadores pedra e leite. Mas ainda dizem que treinador não ganha jogo, treinador não perde jogo. Perde e ganha sim. A gente, olha, o jogo de Potiguar e ABC, ele pode ser resumido a 3 substituições, né? A 3 escolhas, a 3 modificações, tanto as escolhas para titular como as saídas. No caso do Potiguar, o nome do primeiro tempo, disparadamente, Josiclei, arrebentou como sempre, está jogando agora mais avançado. Quanto mais idade, parece que mais avançado está jogando, melhor está jogando Josiclei. E numa contusão, não me lembro nem quem foi o jogador do ABC que pegou feio ali Josiclei. O técnico do Potiguar resolveu tirar Josiclei, claro, tinha que tirar, mas colocar um zagueiro, Matheus Avelar, quer dizer, retirou a ofensividade do time, retrancou, muito cedo até, e
já se esperava, então, até uma pressão do ABC. Então, o primeiro erro do jogo, o jogo dos erros, do Potiguar, pelo menos, foi esse da saída de Josiclei para a entrada de Matheus Avelar. Poderia ter entrado algum outro jogador mais ofensivo no banco. Até um volante seria um pouco mais ofensivo do que um zagueiro. O segundo erro de Emanuel Sacramento, né? Sacou o veloz Carlos, que tem até uma história bonita aí, de que era operador do canal Esporte Interativo e conseguiu sua vaga agora, realizar o sonho de ser jogador profissional no Potiguar. Tirou o veloz Carlos, que vinha dando até uma certa dor de cabeça ali para a defesa do ABC, justamente pela velocidade, para colocar o pesadíssimo, fora de forma, né? Muita gente comentando, ontem até Eduardo disse para mim, ele está muitos quilos acima. Vanderlei, que jogou pelo América lá em 2012, né, há 6 anos, entrou ontem para não fazer absolutamente nada no ataque do Potiguar. Não prendia a bola, nada. Sabe aquele esquema que eu venho reclamando no América, com Betinho e Tadeu? Pronto, né? Foi o que o Potiguar virou com a substituição de Emanuel Sacramento. Especialmente porque Vanderlei era um cara veloz, mas não é. Chegou essa semana lá no Potiguar, foi regularizado, não entrou nem em forma e já foi a campo contra o time que foi campeão do primeiro turno, né? E está muito acima dos seus adversários. Então, olha que erro grosseiro do técnico do Potiguar. Aí, pelo lado do ABC, o primeiro erro, bem definitivo também, só não foi mais porque foi corrigido, a escalação de Marcelo Fernandes. Mais um no estilo pesado, que não faz nada, que não toca bem com ninguém, que não sabe chutar no gol. É um a menos, né? E somente quando o Ranieri teve a coragem de retirar Marcelo Fernandes para colocar um lateral direito, como ele fala aí na entrevista, que o povo poderia pensar, meu Deus, vai entrar um lateral direito, Vitinho. Ele ganhou velocidade, ele ganhou a equiparação de número, na verdade, nem equiparação, ele passou a ter um a mais, porque o Potiguar tinha um a menos com o Vanderlei. E aí foi muito fácil para o ABC fazer a sua virada. Ainda contou com a ajuda do erro de Emanuel Sacramento, que tinha colocado Matheus Avelar em campo para segurar lá no lugar de Josiclei, tirou o meio ofensivo para botar um zagueiro. E o que aconteceu? Matheus Avelar deu um passe para o ABC ali já na saída de bola e depois completou o serviço colocando a bola para dentro, né? Fez o gol contra, o gol da virada. O segundo gol do ABC foi marcado por Matheus Avelar. Então, ó, técnico perde e técnico ganha jogo. Vamos voltar a esse assunto aqui já. Deixa eu dizer logo os jogos de hoje. Nós vamos ter às 17 horas Globo e Força e Luz, lá no Barretão. Esse Força e Luz agora que vem reforçado, né? Já mostrou aí boa qualidade no ataque com Felipe Moreira. Mais um que não é um centroavante pesado, apesar de que tinha parado até com o futebol. Mas Felipe Moreira tem boa movimentação. É ele que faz, inclusive, o passe que determina o empate do Força e Luz, o segundo gol já lá terminando o jogo. E tem, então, esse encontro lá, a melhora do Globo, né? O Globo vem melhorando aos pouquinhos, a melhora do Força e Luz. Vamos ver quem consegue se sobressair hoje lá no Barretão. E às 18 horas tem um América bem machucado, né? Bem sofrido, contra o Baraunas, que é lanterna aí do estadual. E também está em busca de uma coisa nova, trouxe um treinador novo. É essa motivação que o América vai ter pela frente do seu adversário, né? Um treinador novo sempre traz muita motivação. Então, o América, eu até apostei aqui numa escalação de Thiago Braga, Guilherme, Diego Negrete, Adriano Alves e Mike, que não é mais Vanvan, agora é Mike. Robson, Judson, Juninho Tardelli, Cascata e na frente Jean e Adriano Pardal. Eu não estou nem acreditando que o América vai jogar sem um atacante enfiado. Talvez ainda coloque Thiago, que é das categorias de base. Bem que vamos cá aqui entre nós, né?
pessoal da base vai entrar depois de todo mundo ou depois de ninguém, quando não tiver mais nada, é que vão colocar o pessoal da base. Essa que é a realidade. Mas ainda tem Lopeu, mas eu não acredito que o América não tenha entendido ainda, agora que o América tem uma comissão técnica permanente, não tenha compreendido ainda que não pode jogar com centroavante mais enfiado, sem muita mobilidade, na Arena das Dunas. Nem Lopeu, que tem um pouco mais de mobilidade, resolveu o problema do América na partida passada. Não é possível que um turno inteiro não tenha ensinado isso ao América. Não é possível que a estreia do segundo turno não tenha ensinado isso ao América. Não é possível que as dispensas de Tadeu, Betinho, não tenham dado ao América o ensinamento de que não fazem falta, né? Esses jogadores estão... Eles ficam para uma situação Y, X, Z, sei lá, como vocês queiram. Por exemplo, nessa semana, nós vamos ter lá em Mossoró, no gramado, que agora é alto. No primeiro turno, ninguém reclamou, o gramado era bom. Acho que a única pessoa que falou do gramado de Mossoró fui eu. Mas o gramado era bom. Aí bastou o ABC passar o primeiro tempo lá perdendo para Raniel descobrir, a imprensa daqui descobrir que o gramado de Mossoró é alto, né? Vai ver, no jogo do ABC, eles tinham cortado o gramado e a grama cresceu. Aliás, deixaram o gramado alto para o jogo lá, Baraunas e América, aí resolveram cortar justamente contra o ABC naquele 7-0. Pode ter acontecido, não sei dizer, né? Mas descobriram agora, porque faz anos que eu acompanho esse campeonato estadual, já fui algumas vezes ao Nogueirão e sei que o gramado não é bom, né? Pode melhorar um pouco, piorar mais, mas bom ele nunca foi nem vai ser. Não consegue nem resolver os problemas estruturais do estádio, gramado é que eles não ligam mesmo. Então, nessa semana vai ter lá em Mossoró, na quarta-feira, às 21h15, deve ser transmitido pela TV, pelo Esporte Interativo, não sei qual dos canais. Nós devemos ter Potiguar e América. Pronto! Esse é o jogo para você testar um centroavante pesadão na frente, porque o gramado não presta. Aí você começa a dar bomba para cima para ver se chega lá nesse centroavante, ele faz um pivô mais ou menos e resolve a situação. Mas na Arena das Dunas, com a velocidade que ela requer de jogo, é perder tempo, é ficar com um a menos. Então, Raniel entendeu isso lá no jogo do Potiguar, conseguiu virar o jogo. O técnico do Potiguar parecia que tinha entendido isso com seu time titular, desentendeu no segundo tempo e tomou a virada bem pragada. Nessa semana também tivemos aí, ontem, né? Acho que foi, o Wildson mandou para mim pelo Twitter, eu não acompanho muito futebol nacional, eu olho uma coisa ou outra, mas ele mandou uma reportagem do Globo Esporte para mim. O Corinthians de Fábio Carille foi escalado para o clássico com o Palmeiras, sem um centroavante enfiado. Eu até peguei a escalação para passar aqui, ó. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Maicon. René Júnior, Gabriel, Cleison, Jadson, Rodriguinho na frente. Ángel Romero, que nem de longe é um cara pesado, que fica prendendo zagueiro, nem de longe. Então, com este time, com um centroavante leve, na sua casa, numa arena de Copa do Mundo, que é a arena lá do Itaquerão, né? Itaquera, do Corinthians, o Corinthians venceu o Palmeiras de 2-0. Então, não é possível que sirva para todo mundo e não sirva para o América. Gente, futebol hoje é muita marcação, é todo mundo com essas conversas de linha baixa, linha alta, parece uma costura. Estamos falando de costura agora no futebol. Onde é que tá a linha? A linha tá alta, tá baixa, não sei o quê, marcação. É marcação-pressão. Pronto, hoje todo mundo se recolhe, essa que é a verdade. Forma uma fila ali de posicionamento. 4 jogadores, mais 4. Às vezes faz 4 com 5, às vezes faz 5 com 5 e não bota ninguém na frente. Todo mundo querendo marcar para depois puxar o seu contra-ataque. Tem uma certa organização tática. Não está errado, não. Você só não pode só pensar na defesa. Mas você tem que primeiro pensar na defesa, é óbvio. Porque se você não consegue fazer gol, se você tomar, você perde o jogo. É bem pior você fazer 0 e até para confiança do que você empatar uma partida. Mas o que se tem visto no futebol é que esse centroavante pesadão, que não, só serve para prender ali a zaga, ele não existe mais. Há muito tempo se fala nessa falta desse centroavante. Hoje está lá na tribuna uma matéria, página inteira, com o Matheus, que agora é Matheus Matias,
né? Matheus, esse que acabou de sair do ABC, foi para o Corinthians, sendo a grande revelação aí do ano, artilheiro, não sei o quê. Qual era a característica de Matheus? Nem de longe é de um atacante pesado, né? Sabia fazer o pivô, girava, chutava pro gol de onde estava, fazia um passe, deixava o companheiro na cara do gol, fez assistência em algumas situações. Então esse é o centroavante que vai servir lá, Fábio Carille, que não quer mais um centroavante pesado. Pronto. Aí tá lá na matéria, como eu disse aqui na tribuna, tem uma página dizendo que os clubes procuram camisa 9, falando que a situação é muito difícil, que quase não tem mais esse camisa 9. Aí tá até aquele Reinaldo, que é do Atlético, o famoso Reinaldo, artilheiro do Atlético, vice-campeão brasileiro de 80, falando que tá muito difícil mesmo, porque hoje o que se vê são os times usando um sistema de jogo. Vou até dizer o que ele disse aqui, ó. Verdade que não temos grandes nomes como do passado, mas o sistema de jogo atual dos times prejudica a atuação dos centroavantes. A preocupação maior está em se defender. Pronto. Aí você vai dar murro em ponta de faca, me parece que é o que o América quer fazer. Até o fim desse campeonato ele vai dar murro em ponta de faca. Tinha começado bem, porque começou com o Tadeu e percebeu logo que não ia dar certo, aí tirou-se Tadeu para fazer uma melhora do rendimento físico, da preparação física. O time começou a voar em campo do América, com o Adriano Pardal de atacante. É verdade que perdeu para o Tubarão, mas aí já discutimos, além de ser um jogo fora de casa contra um time de um campeonato 300 mil vezes superior ao do Rio Grande do Norte, com mais dinheiro e tudo, e a gente sabe que para a Série D o América vai precisar de grandes reforços, não são só reforços pontuais, e até pelo nível do Tubarão a gente viu isso, mas aí, se era esperado que fora de casa um sistema desse tão veloz não funcionasse tanto, nem sei se o gramado de Tubarão é ruim, nem acredito, acho que foi amarelar mesmo o problema por lá. Mas aí depois se entendeu que Tadeu tinha que ser titular, foi lá contra o Açu, tudo bem, ótimo, fora de casa, gramado ruim, compreendo. Mas depois que se insistiu em voltar com o Tadeu, com o Betinho, como centroavante, o América começou a ter seus maus bocados por aqui. Teve aquela derrota surpreendente pro Santa Cruz, surpreendente se você não olhar para a escalação. Porque se você entra com um a menos, com uma equipe que vai se retrancar, você bota um atacante para ele prender uma zaga que já está presa lá atrás, porque não vai para frente de jeito nenhum. Quer dizer, uma opção tática ridícula foi feita naquela época por Leandro Campos. Não tinha necessidade. Ele que falava tanto em fornecimento de bolas alçadas, o América quase não cruza mais bola para esses atacantes. Então, para que você insistir com um cara que não faz nem pivô? Aí chega o segundo tempo, vai corrigir o erro? Não. Tirou o Tadeu e colocou o Betinho. Não tem cabimento. O América não ia virar aquela partida nunca. E ali perdeu o primeiro turno, claro. Se tivesse pelo menos empatado aquele jogo, sacando o Tadeu para colocar, por exemplo, Mateuzinho, sem abrir o time como foi feito, que se tirou Janderson e colocou o Mateuzinho e trocou o 9 por outro 9 pesado, o América, eu não tenho nem medo de apostar que teria conseguido um empate naquele jogo. Mas você jogar com um a menos contra uma equipe que se retranca muito e que ainda tem alguns jogadores velozes, ainda mais ex-jogadores do América, porque você sabe que quando você joga contra o seu ex-clube parece que é uma questão de honra. O cara pode estar com dor até no juiz, mas ele entra em campo dando 200% para conseguir. E ali o América perdeu tudo. Aí Leandro Campos vai embora, fica Júlio Terceiro. Aí o treinador diz a ele, Pachequinho, olha, não mude muito não. Não mude muito não, porque não dá para corrigir tudo numa partida. Como é que o América entra com um centroavante pesado, enfiado de novo? Não, é brincadeira, ainda mais botando Juninho Tardelli no banco. O América não tem condição de abrir mão de talento, minha gente. 3 gols aí do América foram marcados por Juninho Tardelli, que tem essa enorme capacidade de finalização. Então não dá para abrir mão desse jogador para botar Betinho, por exemplo, na equipe. Um horror. E aí, Pachequinho vai armar seu time, provavelmente pelas informações que recebeu, é o que eu vou chutar aqui, não sei. Lá toma um centroavante enfiado, eu não vou nem reclamar da questão de Lopeu tanto, porque ele viu Júlio Terceiro não mexer muito na equipe, botou um 9 pesado, disse, essa equipe só joga com um 9 pesado. Aí viu o Lopeu marcar um golaço, realmente merecia sua chance ali, mas eu acho que agora não é possível que não tenha caído a ficha
que dentro da arena o América não pode jogar com centroavante pesado. Não pode. Mas eu não sei, eu acho que eu vou passar o campeonato, vou ficar rouca aqui de tanto dizer isso. Que eu vou dizer mais aqui, falar sobre Cascata. O jogo passado a torcida pegou muito no pé de Cascata. Eu já tive até um torcedor me perguntando numa mensagem aí direta se eu achava que Cascata estava fazendo, se tinha alguém fazendo corpo mole, né? Se Cascata estava fazendo corpo mole. Eu digo, olha, é muito difícil dizer uma coisa dessa, porque eu acho que o pessoal realmente está desestimulado. Mas é claro que você vê às vezes Cascata fazer uns lançamentos que um camisa 10 não pode fazer, você se assusta. Mas, gente, olha, quando a motivação é quase mínima e quando o América anda muito machucado e a motivação anda mesmo lá nos pés, é muito complicado. Então, a torcida precisa olhar um pouquinho melhor para essa perseguição, por exemplo, com Cascata. Porque, pronto, hoje aqui os números do estadual. Cascata é o vice-artilheiro. Se você considerar que Matheus, do ABC, que é o artilheiro do Brasil, está no Corinthians, não joga mais, Cascata é o artilheiro do estadual, com 5 gols. Então, não dá para dizer que um jogador desse é mercenário, como alguns jogadores ou alguns torcedores jogaram dinheiro e tudo. Hoje está uma matéria também lá na capa de esportes da Tribuna, falando dos números de Cascata, né? Ele falando do quanto ele se dedica, que ele não se importa, que se é ele que vai fazer o gol, se vai ser Pardal, se vai ser Tardelli, se vai ser Mateuzinho, o que importa é o resultado. E falando que quando entra em campo, que é o resultado. Eu sei que os números mostram aqui, por exemplo, Cascata em 8 jogos, teve 733 minutos jogados, dando uma média de 91 minutos por jogo. Já falei também a respeito disso, que é preciso dosar quando se usa Cascata. Já fica aqui o aviso pro jogo do Potiguar, viu? Não dá para insistir. Mas vamos ver o que é que o América pretende fazer. Mas todos os membros da comissão técnica do América, de analista de desempenho, Paulo Vitor, de preparação física, Herbert Araújo, de fisiologista, Igor Melo, todos elogiando o desempenho de Cascata, que chega até a dar 12 sprints numa partida de 20 km por hora. Né? Então, hoje ele tem uma média de 8 a 9 km de distância percorrida durante o jogo e uma média de 28 a 28,9 km por hora de velocidade máxima. Então, eu acho que o problema não é a Cascata. Às vezes o problema é você escalar só Cascata, deixar Juninho Tardelli no banco, é você não ter um centroavante que corresponda a um passe melhor. E aí, Cascata fica sobrecarregado, chega a um segundo tempo caindo pelas tabelas, como a gente já viu aí numa dessas últimas partidas, e ninguém sabe o que fazer em relação a isso. Bom, vamos falar então do que tem acontecido aí no América para esse jogo. Tem aqui uns números, né, que o grande Canidé Pereira mandou. Diz que já houve aí 120 confrontos entre América e Baraunas. A vantagem do América é de 58 vitórias a 21. Foram 41 empates, 188 gols marcados pelo América e 88 para o Baraunas. Houve até uma goleada de 6-0 em 81, foi a maior delas. E já houve também vitória, claro, do Baraunas, mas a maior delas 4-3 em 79. Hoje o América tem desfalques. Será que são desfalques mesmo? Tem o lateral Danilo, zagueiro Thiago Sala, atacante Mateuzinho, estão fora do jogo. Jonatas também foi expulso contra o Fosse Luz. Não sei como é que a pessoa arranja uma expulsão no banco, né? Mas antes da gente prosseguir, vamos ouvir então o que é que Pachequinho achou desse último jogo, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer nesse. Pachequinho. Avaliação negativa, né? Principalmente pelas circunstâncias do jogo, da forma que nós jogamos. Tínhamos o controle do jogo, principalmente quando a gente fez 2-1, e tivemos a oportunidade de matar o jogo 3-1, e o futebol pune, né? Você tem a chance, e foi o que aconteceu com o adversário. Nas duas oportunidades que eles tiveram, eles fizeram dois gols e saímos aqui com um empate que, para mim, no meu modo de ver, é uma derrota, principalmente porque o adversário veio com o propósito de achar uma bola, e aí quando nós conseguimos o 2-1, era o momento de nós termos tranquilidade, e aí acabamos proporcionando para o adversário uma finalização, que era a única coisa que eles tentavam de alguma forma, porque deram muito chutão, e
futebol pune. Quando você tem a oportunidade de matar o jogo, fazer 3-1, as coisas com certeza seriam diferentes. É o início de trabalho, aquilo que eu penso e que eu quero para a equipe, obviamente vai evoluir, né? Há uma transição de uma forma de jogar para outra, isso requer tempo. Como o tempo é curto, nós temos que, o mais rápido possível, pôr em prática e já tentar no próximo jogo conseguir uma grande vitória para começar a dar uma cara para a equipe no sentido de vencer, de conquistar as vitórias importantes nesse curtíssimo retorno.